Começando pela patrocinadora, era uma preocupação, a Esportes da Sorte conseguiu através de uma liminar, e com isso o Corinthians fica um pouco mais tranquilo, né? Pelo menos com essa autorização provisória que obteve a Esportes da Sorte. O GE trouxe uma reportagem a respeito do contrato do Depay, do Memphis Depay no Corinthians, que pode chegar a 120 milhões de reais. A fiel torcida, no vídeo de hoje temos atualizações importantes sobre o nosso Corinthians. Primeiro vamos falar sobre a Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube, que recentemente conseguiu uma liminar para operar legalmente no Brasil, conforme noticiado pelo Chico Garcia. E em seguida teremos detalhes sobre o alto salário de Memphis Depay, que se tornou público hoje em uma matéria da Globo Esporte com comentários do Cereto. Então fiquem ligados, porque essas informações são fundamentais para entendermos o momento atual do Timão. Créditos na descrição e bora acompanhar o vídeo. Começando pela patrocinadora, era uma preocupação, a Esportes da Sorte conseguiu através de uma liminar, e com isso o Corinthians fica um pouco mais tranquilo, né? Pelo menos com essa autorização provisória que obteve a Esportes da Sorte. Ela conseguiu uma liminar após uma decisão do juiz Renato Coelho Borelli, da 4ª Vara Federal Cível, e agora a Esportes da Sorte aguarda a publicação da portaria do Diário Oficial da União e que tem a sua inclusão nessas bets autorizadas pelo governo federal, 14 grupos até agora, né, que conseguiram a liberação através da Secretaria de Prêmios e Apostas Esportivas do Ministério da Fazenda. Ela tinha sido impedida, né, de operar por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF, do ministro André Mendonça, por conta da autorização vinculada com a Loterj, a Loteria Estadual. Agora, através de uma vara federal, a Esportes da Sorte consegue uma liminar para ter essa liberação, pelo menos de forma provisória. E até esse período, né, provisório, a Esportes da Sorte pretende conseguir todo o restante, né, da autorização. E, enfim, entrar na lista do governo federal, que é o que vale, é o que precisa nesse momento. A nota disse aqui, a Esportes da Sorte, que ela está autorizada a operar, que a decisão corrobora que a empresa, desde o início, cumpriu todo o rito legal e normativo estabelecido pela legislação em suas respectivas portarias. Reafirma o seu compromisso com a regulamentação do setor, o jogo responsável e tudo mais. Mas eles afirmam também que já realizaram o pagamento da outorga, né, que é aquele pagamento que necessita ser feito, né, de 30 milhões de reais. Eles confirmam que já fizeram esse pagamento e que também o site estará em breve em transição para o novo domínio. Todas as bets a partir de agora autorizadas, elas precisam terminar, né, com aquele finalzinho .bet.br. Então todas as casas de apostas agora elas terminam com .bet.br. Então dessa maneira aí a empresa afirma, né, que está dentro de todas as normativas, de todas as regulações, e agora está esperando só a autorização oficial. Mas conseguiu uma liminar para operar no Brasil e isso garante que a Esportes da Sorte consiga exibir a sua marca não só no Corinthians, no Grêmio, no Ceará, no Bahia, no Atlético Paranaense, dos quais, né, ela patrocina aqui no Brasil. E no caso o Corinthians ainda é uma parceira gigantesca aí no contrato do Memphis, na compra do Hugo Souza e também com um valor considerável anual aí nesse contrato master com o Corinthians. Começando com a notícia trazida pelo Chico Garcia, a Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, obteve recentemente uma liminar que permite a sua operação no Brasil. Essa decisão judicial é crucial, pois garante a continuidade do aporte financeiro ao clube, essencial para honrar compromissos, incluindo os pagamentos dos salários dos jogadores e investimentos no elenco. Falando em Memphis Depay, o atacante holandês chegou ao Corinthians com um dos maiores salários do futebol nas Américas. De acordo com as informações divulgadas hoje pelo Globo Esporte, Depay recebe cerca de 6,5 milhões por mês, o que coloca entre os jogadores mais bem pagos do continente. Esse investimento reflete a ambição do clube em contar com atletas de alto nível para competir em igualdade com as principais equipes do cenário internacional. Hoje, o GE trouxe uma reportagem a respeito do contrato do Depay, do Memphis Depay no Corinthians, que pode chegar a 120 milhões de reais.
e o custo para o clube é ainda maior. O valor garantido pela diretoria de Augusto Melo ao holandês é líquido de impostos, é livre de impostos. E o atacante ainda ficará com 50% da multa rescisória em caso de transferência para o exterior. O contratado em setembro para comandar o ataque do Corinthians por 2 anos, o Memphis Depay tem um custo para o clube que extrapola e muito o valor que foi vazado à época. Somente em pagamentos fixos e líquidos de impostos, o holandês vai receber um piso de 82 milhões de reais. E esse valor pode chegar a 120 milhões de reais caso ele cumpra metas esportivas no total do contrato. A despesa é ainda maior quando se consideram a carga tributária, a variação do câmbio e a lista de direitos concedidos ao atacante. Mesmo com o repasse de 57 milhões de reais da patrocinadora, da Esportes da Sorte, para apoiar a contratação do jogador, a diretoria do Corinthians ficou distante de cobrir o pacote apenas com a quantia da casa de apostas. O GE teve acesso aos documentos na íntegra do contrato do Memphis Depay. Do contrato, então, a diretoria do Corinthians paga uma nota preta ao Memphis Depay. Contrato de luvas, só de contrato de luvas o Corinthians se dispôs a pagar 25 milhões de reais em 3 parcelas, sendo a primeira devida antes do desembarque dele no Brasil. Então é uma matéria, eu convido vocês a lerem a matéria, é uma matéria bastante complexa, mas é isso. O Memphis Depay pode ganhar no Corinthians, por exemplo, se ele marcar 7 gols, em 2024 ele marcou 7 gols e fez 4 assistências. Ele tem, se ele participar de 15 gols, ele ganha mais 1 milhão e 500 mil reais. Se ele marcar mais 20 gols, mais 1 milhão e 500 mil reais. E assim por diante, ele tem metas estabelecidas. Então, de acordo com as metas estabelecidas, o contrato, além dos salários totais de 85 milhões de reais, ele pode receber um total de 120 milhões de reais. Então, luvas, 25 milhões de reais. Salários, mais de 28 milhões de reais. Imagem, direito de imagens, mais de 28 milhões de reais. Se ele jogar 70% dos jogos, mais de 6 milhões e 300 mil reais. Se ele marcar 30 gols, participar de 30 gols, né, gols e assistências, mais 6 milhões e 300 mil reais. E assim por diante. Se conquistar um título, 4 milhões e 700 mil reais. E assim por diante, o total vai chegar a 1 milhão, a 120 milhões de reais, chegaria o contrato total do Memphis Depay com o Corinthians. Então, será que vale o quanto pesa o Memphis Depay? Né? Será que vale o quanto pesa? O salário dele é muito maior do que o imaginado se você colocar as metas estabelecidas, os bônus que ele tem direito por metas estabelecidas, né? Aí sim, o salário dele fica muito maior do que o estabelecido no contrato. O salário no contrato é de 3 milhões e meio de reais por mês, mas ele ganha muito mais do que isso, né? Somente em pagamentos fixos e líquidos de impostos, o holandês receberá um piso de 82 milhões de reais. E a cifra pode chegar a 120 milhões de reais caso ele cumpra metas esportivas no total do contrato. Lembrando que de todo esse dinheiro, 57 milhões de reais é pago pela patrocinadora. Galera, bom, vou falar a verdade pra vocês. Quero saber a opinião de vocês, lógico, né? Larga nos comentários aí o que vocês acham desse salário do Memphis que acabou vazando. Bom, virou notícia porque vazou e essas coisas só acontecem no Corinthians, né? Se fosse de outro clube não teria vazado o contrato na íntegra assim do jeito que vazou, mas também é prudente falar que a gente precisa aguardar aí alguma fala do Corinthians, né, de forma oficial
dizendo sobre esse assunto, se realmente confere esses valores, se não. Acho até difícil do Corinthians falar sobre esse assunto, mas acho que pode ser que solte alguma nota referente, porque causou muita repercussão, né, galera? Foi o assunto do dia todo hoje na internet, falando desse assunto do salário do Memphis. Realmente é um valor absurdo, só que eu pelo menos penso assim, para ele ganhar tudo isso que está no contrato dele, se é isso realmente que é o contrato do Memphis Depay, lógico, não duvidando da reportagem lá do GE, mas a gente não tem uma confirmação, como eu falei, oficial do Corinthians. Se for realmente isso daí, o salário do Memphis, galera, para chegar nesse valor todo, ele vai ter que jogar muita bola, o Corinthians vai ter que ser campeão, e aí eu acho que uma coisa compensa a outra. Se a gente for falar em um título, por exemplo, de Copa do Brasil, a gente está falando de cerca de 70 milhões, a gente está falando aí do Memphis ganhando cerca de 120 milhões, quanto que não custou a não ida do Corinthians, né, para a Série B no ano passado, porque o Memphis Depay é mais de 50% de tudo que aconteceu no final do ano, das 9 partidas consecutivas com vitória. Então eu acho que isso já valeu demais. Eu acho que nem tem um valor muito estimado de quanto que seria se o Corinthians caísse para a Série B, porque cai tudo, cai patrocínio, ia diminuir os campeonatos que ia disputar, enfim, o Corinthians está em todas as frentes aí, pode disputar todos os campeonatos esse ano, e o Memphis Depay tem grande participação nisso. Então eu acho que é isso, galera, pelo menos na minha opinião. Se os valores chegarem no que podem chegar, é porque ele jogou demais, foi artilheiro, o Corinthians foi campeão, e aí para mim, pelo menos na minha opinião, uma coisa compensa a outra. E vale a pena lembrar também que essas coisas acontecem muito no Corinthians, né? De vazar um contrato desse jeito, não acontece nos outros clubes. Vai lá saber como que é o contrato desses outros jogadores. O futebol hoje em dia trabalha com cifras milionárias e a gente não tem acesso a essas informações, pelo menos não quase sempre, né? Mas os valores aí em outros times também eu acredito que são exorbitantes, quanto que não ganha um Gabigol, quanto que não ganha por exemplo, o que joga lá no Botafogo, que veio do... esqueci o nome do meia argentino, bom pra caramba, no jogo contra o Corinthians, ele jogou demais, esqueci o nome do cara agora, mas enfim, que veio aí a salário milionário também, a valores milionários contratados pelo Botafogo. Então, esses jogadores todos também ganham uma bala legal. É que não vai vazar essas informações, né? O Corinthians consegue fazer uns negócios que é coisa de louco. Beleza, galera? Essas as informações aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho se gostou do vídeo. Se inscreve e ajuda aí a gente. Deixa o like que ajuda mais ainda. E depois a gente tá de volta para falar aí um pouquinho mais do Coringão com vocês, beleza? Valeu, um abraço e vai Corinthians!